Então, gente, o livro é muito interessante. Tem uma passagem mesmo que destaca um momento crucial na história evolutiva, onde sapiens, neandertais e denisovanos estavam em uma espécie de limbo evolutivo, quase completamente separados, mas ainda com algumas sobreposições. Vamos visualizar isso como se estivéssemos no ponto de bifurcação de um grande rio evolutivo. Sapiens, neandertais e denisovanos estavam navegando juntos até certo ponto, mas então começaram a se separar em diferentes direções. Eles eram quase espécies completamente distintas, mas ainda com algumas semelhanças remanescentes, como primos que compartilham algumas características familiares. É interessante notar, minha gente amiga, apesar de suas diferenças genéticas e físicas, ainda havia possibilidade, embora rara, de sapiens e neandertais gerarem descendentes férteis. Isso é como se, mesmo depois de suas famílias terem se mudado para diferentes países, primos distantes se encontrassem e formassem laços. Entenderam, minha gente amiga? Pois é, quanto à descrição dos gênios neandertais como sortudos, por pegarem carona em um expresso sapiens, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Uma delas é a ideia de que, enquanto os neandertais, como espécie, eventualmente desapareceu, uma parte de seu legado genético continuou a viver dentro dos sapiens. Isso é um pouco como um pequeno ramo de uma árvore genealógica que se mistura e sobrevive dentro de uma família maior e mais diversificada. No entanto, é importante abordar essas questões com sensibilidade. A linguagem que sugere superioridade de uma espécie sobre a outra pode ser problemática, especialmente quando aplicada a discussões sobre seres humanos e nossos ancestrais. Na realidade, a evolução não é uma corrida com vencedores e perdedores, é um processo contínuo de adaptação e mudança. Cada espécie, incluindo os neandertais, teve suas próprias forças, adaptações e papel na história da vida na Terra. A evolução, gente, é uma história complexa e fascinante, cheia de reviravolta e descobertas surpreendentes. À medida que continuamos a aprender mais sobre nosso passado, é vital lembrar a importância de abordar essas questões com respeito e compreensão pela maravilhosa diversidade da vida. Tem uma parte do livro que aborda uma das grandes questões da pré-história, o desaparecimento de outras espécies humanas, como os neandertais e os denisovanos. Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Imagine a cena: um grupo de Homo sapiens chega aos Balcãs, um território que os neandertais chamavam de lar há centenas de milhares de anos. É como se uma nova família se mudasse para o bairro, trazendo consigo ferramentas mais modernas e novas ideias. Eles começam a usar os recursos locais, caçando os mesmos animais e colhendo as mesmas frutas que os neandertais dependiam aí para sobreviver. Aqui, os sapiens tinham uma vantagem. Eles eram mais avançados tecnologicamente e tinham melhores habilidades sociais, o que os tornavam caçadores e coletores mais eficientes. É como se eles tivessem trazido os tratores e smartphones para uma comunidade que ainda usava ferramentas manuais e sinais de fumaça. Com o tempo, os neandertais, que não podiam competir com essa nova tecnologia, começaram a ter dificuldades para encontrar comida. Sua população começou a diminuir. O processo lento e triste de declínio até a extinção. É um pouco como uma loja local, lutando para sobreviver depois que um grande supermercado abre do outro lado da rua. Entendeu, minha gente amiga? Pois é. No entanto, pode ter havido alguns neandertais que se juntaram a esses novos vizinhos sapiens. Isso seria como se um ou dois membros da loja local fossem trabalhar no supermercado, misturando um pouco de suas habilidades e conhecimentos no novo ambiente. Essa história nos mostra como a competição por recursos e as diferenças em habilidades e tecnologias podem ter desempenhado um papel crucial na história evolutiva. Também destaca a interconexão de diferentes espécies humanas
e como, mesmo em tempos de mudanças e desafios, pode haver oportunidades para aprendizado e integração. Então, gente, essa parte do livro levanta uma hipótese sombria, mas importante sobre a natureza humana em nossa história evolutiva. A ideia é que a competição por recursos entre Homo sapiens e outras espécies humanas, como os neandertais, pode ter levado a conflitos violentos. A história humana, infelizmente, está repleta de exemplos de intolerância e violência baseada em diferenças, seja elas cor da pele, dialeto ou religião. É essa tendência para o conflito e a dominação pode ter raízes profundas na nossa evolução. Assim, quando os sapiens encontraram os neandertais, é possível que essa tendência tenha se manifestado em uma forma de violência extrema, resultando em uma espécie de limpeza étnica. Isso seria uma tragédia em escala pré-histórica, com os sapiens não apenas competindo por recursos, mas ativamente buscando eliminar seus concorrentes. É uma reflexão perturbadora, mas importante, sobre como o nosso comportamento e interações com os outros podem ter consequências profundas. Também ressalta a necessidade de reconhecer e superar essas tendências em nossa própria sociedade. A história da nossa espécie não é apenas uma de inovação e conquista, não, mas também uma de conflito e desafios. Essa perspectiva sobre a pré-história nos fornece uma visão mais completa e matizada da jornada humana. Ela nos lembra da importância de aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico e inclusivo, minha gente amiga. Então, gente, tem uma passagem aqui no livro, ó, uma reflexão apresentada aqui no livro, que abre um fascinante e se, pois é, na história e da humanidade, explorando como o mundo poderia ter sido diferente se outras espécies humanas tivessem sobrevivido ao lado do Homo sapiens. Imagine, gente, um mundo onde neandertais e denisovanos não apenas sobreviveram, mas coexistiram e interagiram com os Homo sapiens. Como seria essa convivência? Será que teríamos desenvolvido culturas, sociedades e sistemas políticos completamente diferentes, levando em conta a diversidade de espécies humanas? Como seria nas religiões, adaptadas aí às histórias e crenças para incluir estas e outras espécies? Seria fascinante pensar em textos sagrados mencionando neandertais e denisovanos, adaptando suas mensagens para abraçar toda a diversidade do gênero humano. E na história, como essas espécies teriam participado de eventos marcantes? Poderiam os neandertais ter sido integrados nas legiões romanas ou ter desempenhado um papel na burocracia da China imperial? E em momentos cruciais, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, como essa inclusão de espécies seriam refletida nas palavras sobre igualdade e direitos. Até mesmo nas ideologias políticas, como o marxismo, seria intrigante pensar em como as ideias de união e luta de classes seriam moldadas em um contexto onde diferentes espécies humanas coexistissem. Esses e se são mais do que exercícios de imaginação. Eles nos desafiam a pensar sobre a diversidade, a tolerância e a inclusão de uma maneira muito mais ampla. Refletir sobre como o mundo poderia ter sido diferente nos ajuda a entender melhor nossa própria história e a considerar o valor da diversidade em nossa sociedade atual. Essa parte do livro, minha gente amiga, toca em uma questão fundamental sobre esta percepção de nós mesmos como seres humanos e nossa relação com o restante do reino animal. Ao longo aí dos últimos 10.000 anos, nos acostumamos a ser a única espécie humana no planeta. Isso moldou profundamente a maneira como nos vemos em relação à natureza e às outras formas de vida. Muitas vezes tendemos a nos colocar em um pedestal, vindo-nos como
o ápice da criação, separado e superiores ao restante do reino animal.